Não tem nenhuma valorização de um professor que é bom na sala de aula e um professor que não é bom. É essa diferenciação que a gente precisa começar a criar nesse país. Ana, uma das suas preocupações é a formação de professores, né? Você fala bastante sobre isso, você trabalha voltada para isso. Eu queria que você comentasse a questão da formação dos professores no Brasil. O professor é uma peça-chave da sociedade, né? Ele está formando todas as gerações futuras do país. Então, eu acho que o professor está formando cultura e formando todos esses jovens que vão construir o Brasil do futuro. Então, ele é uma peça muito importante da sociedade. E ele nunca foi muito valorizado, na verdade, né? Eu acho que é fundamental para um Brasil que quer crescer, se desenvolver e se tornar gente grande um dia, né, no futuro, em todos os sentidos, valorizar o professor, porque ele está formando todas as nossas futuras gerações. E o professor no Brasil, ele não tem uma formação, isso não é muito só particular do Brasil. Isso é talvez uma coisa que aconteça muito no resto do mundo. Claro que tem países que já estão olhando para isso há mais tempo do que o brasileiro. Mas o professor no Brasil não é formado de uma forma muito prática na sala de aula e tratando o professor como um profissional, né? Então, o professor é formado normalmente num curso que valoriza muito mais a parte ideológica e acadêmica da formação. A teoria, né? E a filosófica até da formação, todas as correntes de pedagogia que existiram e tudo isso, e não tanto a formação prática, para a educação que ele vai ter que dar para o seu aluno na sala de aula. Então, essa questão das didáticas é muito pouco explorada no Brasil, é muito pouco valorizada nas grandes universidades, e isso é uma coisa fundamental para formar um bom professor, aquele profissional da educação que realmente está sendo formado para trabalhar com o aluno na sala de aula. Quer dizer, estando na sala de aula, tem um problema, como que eu vou resolver aquela questão, como que eu vou ensinar o aluno nesse ponto, né, a questão prática? Pode ser um problema, mas também pode ser como lidar de uma forma prática com a sala de aula, desde os tempos e movimentos, como você planejar uma boa aula, como você está fazendo uma formação que seja focada nessa relação entre o professor e o aluno, né? Então, toda essa questão da logística da aula, como dividir os tempos, por exemplo, numa sala de aula e como lidar com os problemas. Uma coisa muito comum na sala de aula é você ter, em todas as classes, normalmente, você tem crianças que aprendem em velocidades diferentes, de formas diferentes. Como lidar com essa diversidade? Respeitando todo mundo e acreditando que todo aluno realmente pode aprender, né? Então, o professor não é treinado para isso, não é desenvolvido para isso, não é desenvolvido para que ele tenha um olhar para isso e que tenha ferramentas para lidar com isso, né? A formação moderna é essa, é a formação que realmente dá instrumentos para o professor, equipa o professor para poder lidar com essas diferenças na sala de aula. E de que forma o seu trabalho no Instituto Península consegue contribuir para a formação dos professores, ou seja, os que já estão formados na graduação, já estão na sala de aula, quer dizer, como que a gente pode trabalhar com esses professores? Há muito tempo, desde que eu comecei a trabalhar com educação, me aproximar dessa área de educação, quer dizer, eu percebi em vários projetos que eu participei que o professor era uma peça-chave, né? E aí tive, enfim, essa ideia de nós precisamos trabalhar para melhorar a formação inicial desses professores, para que eles sejam bem formados, venham para o mercado de trabalho de uma forma diferenciada, né? Então começamos a procurar algum projeto que pudesse representar isso que a gente acredita, descobrimos o Instituto Singularidades, investimos lá, nos tornamos mantenedores. Então hoje a gente tem uma faculdade, que é o Instituto Singularidades, que é uma faculdade de pedagogia, nasceu como pedagogia, isso há 15 anos atrás, e hoje tem também curso de letras e matemática. No futuro a gente gostaria de ter todas as licenciaturas, licenciaturas voltadas para formar aquele professor especialista, seja de português, de matemática, de história, de geografia, até de filosofia, mas com o foco do professor que vai ensinar em sala de aula, não do professor que vai fazer pesquisa sobre filosofia ou pesquisa sobre matemática, né? Professor que vai necessariamente trabalhar em sala de aula. Então, nós contribuímos
mostrando que é possível haver uma formação diferente do que existe em geral no Brasil, mostrando qual é a valorização dessa formação mais prática, né, onde o professor tem todas essas ferramentas que eu estou falando, olha para o aluno de uma forma diferente, olha para o aluno acreditando que todo aluno pode aprender. Então, nós contribuímos dando exemplo, mas também trabalhando efetivamente com algumas prefeituras. A gente tem trabalhado com a prefeitura aqui de São Paulo, prefeitura de Jacareí, um monte de exemplos de prefeituras com as quais a gente tem trabalhado, daí não para fazer a formação inicial dos professores, mas para fazer a formação continuada dos professores, mas com esse mesmo objetivo, né? Com essa mesma pegada da formação inicial que a gente tem no Singularidades. Eu queria que você explorasse um pouquinho essa questão da formação continuada, né? Porque a gente tem uma questão na formação inicial dos professores, né, na graduação, e eu percebo que algumas pessoas veem isso como uma causa perdida. Não, a educação é ruim. Quer dizer, a gente pode trabalhar com a educação continuada e trabalhar com essa questão. E ter bons resultados. Eu não tenho a menor dúvida. Nós aqui fundamos, eu sou uma das fundadoras da Parceiros de Educação, junto com o Jair Ribeiro, e a gente trabalha com milhares de professores nas nossas escolas, e daí de uma forma direta, que acho que a beleza desse projeto Parceiros de Educação, você está na ponta, dentro da escola, vendo como a escola funciona. E mais da metade dos professores são muito comprometidos e gostariam de ter alguma ferramenta, alguma formação a mais que lhe desse assim, instrumentos para lidar com a sala de aula, lidar com as dificuldades específicas do aluno, desse estratégias para eles, até para ele poder dividir os alunos em grupos para trabalhar aquelas habilidades que eles não estão aprendendo, né? Então, eu acho que é muito possível a formação continuada. Hoje são feitas muitas formações continuadas de qualidade, mas muitas formações continuadas que não servem para nada, né? Eu vejo muitas prefeituras gastando dinheiro público em formações para os professores que não levam a uma melhor educação, né? Então, eu acho que é possível, eu acho que tem muito professor comprometido, a gente tem 2 milhões de professores no Brasil e a gente precisa também trabalhar esses professores que estão aí, né? Acho que é muito necessário e possível. Ana, e como funciona esse trabalho em rede, né? Você mencionou do trabalho feito com as prefeituras, a formação de professores com as prefeituras. Como que é esse trabalho em rede? Quer dizer, é possível trabalhar com as prefeituras? Acho que é possível. Eu acho que existem hoje muitas prefeituras que estão dispostas realmente a melhorar a educação. Aqui em São Paulo a gente está fazendo um trabalho com os professores alfabetizadores. Você sabe que a gente tem no Brasil uma prova, que é a ANA, que mede a alfabetização dos alunos aos 8 anos, né? E isso é muito importante, porque os alunos têm que estar alfabetizados no máximo até os 8 anos, para poder dar conta de todos os outros desenvolvimentos que ele vai ter. Quer dizer, é fundamental que ele esteja dominando a linguagem escrita e falada, enfim, e lida, e a leitura também, aos 8 anos. Então, a gente está fazendo, por exemplo, uma formação para a Prefeitura de São Paulo, onde a gente está trabalhando professores alfabetizadores. Porque essa questão da alfabetização é muito crítica. Acabou de sair um resultado muito negativo, né, do nosso nível de alfabetização no Brasil. Mais de 50% das crianças aos 8 anos não estão bem alfabetizadas. Então, a gente precisa realmente dar um choque de realidade e conseguir mudar isso. Então, estamos fazendo um trabalho com a Prefeitura de São Paulo, para formar professores alfabetizadores. Em 60 horas é possível formar um professor que já tem uma base, né, de experiência num professor alfabetizador, para que ele tenha várias estratégias para alfabetizar o seu aluno, né? Alfabetização, existe toda uma discussão também muito ideológica sobre métodos diferentes de alfabetização, mas a gente não entra muito nisso. Eu acho que qualquer método é bom, contanto que ele seja aplicado de uma forma com excelência, né? E de uma forma realmente com o objetivo de alfabetizar o aluno, com comprometimento. E que tem um resultado, né? E isso dá resultado. Quer dizer que é um problema super grave, né? Porque você falou 50% dos alunos aos 8 anos não está plenamente alfabetizado e esse aluno continua avançando na escola. Então ele começa a ter dificuldade em tudo, até em matemática, né? Porque ele não entende. Quando a gente fala alfabetização, ela mede também a alfabetização em matemática, né? O quanto que ele sabe das operações básicas de matemática aos 8 anos, que também é fundamental. Esses dois conteúdos, né? Tanto de dominar a linguagem quanto dominar os conceitos básicos de matemática aos 8 anos são fundamentais para que você continue avançando nas outras matérias. Porque, por exemplo, você
Você não consegue aprender ciências, histórias, se você não está bem alfabetizado. Você não entende o enunciado dos problemas, né? Você não entende o contexto, você não liga, não faz ligações entre as coisas. Então, é muito, muito crítica essa habilidade, né? Tanto que em São Paulo existe uma meta realmente da gente ter todas as crianças alfabetizadas aos 8 anos. E falando ainda um pouquinho de formação de professor, eu queria ver a sua visão sobre a questão da pós-graduação, né? O Plano Nacional de Educação fala muito de ter pelo menos metade dos professores com pós-graduação até 2024, e eu queria que você comentasse um pouquinho a questão da pós-graduação, além da educação continuada, né? Mas claro. No nível da pós. Eu acho que a pós-graduação é um passo a mais para esse professor. Acho que é muito importante, inclusive, para a valorização da carreira desse professor, né? Mas, de fato, eu não acho que é o mais importante. Uhum. Eu acho que o mais importante é você ter os professores bem formados e comprometidos com as suas estratégias de sala de aula e com o aprendizado de cada aluno, né? Todos os países que fizeram, a maioria dos países que fizeram a transformação na educação, que fizeram suas reformas educacionais e tudo, tem uma meta ou tem uma barra muito alta para professores terem mestrado e só poderem, na Coreia, por exemplo, isso é uma coisa muito conhecida, em Xangai. Finlândia também. Finlândia também, todos os professores têm mestrado. Então, eu acho que isso é uma exigência saudável, que ajuda a valorizar a carreira do professor, importante, mas assim, não é o que faz 100% da diferença. Eu já vi vários professores que não têm mestrado fazendo um excelente trabalho em sala de aula. Não é isso que vai definir a qualidade do trabalho e da relação que ele estabelece na sala de aula com o aluno para fazer o aluno aprender. Legal, e você falou de progressão de carreira. O professor é um super assunto, né? O professor entra, professor, e fica naquele mesmo nível, mesmo salário, praticamente a carreira dele inteira, com exceções de algumas redes que estão fazendo, né, um sistema de progressão. Como que você vê isso, a questão da carreira do professor? Então, aqui em São Paulo até tem uma carreira definida e existe uma progressão. Ele entra ganhando um pouco menos de R$3.000 e sai ganhando, no fim do topo dessa carreira, que vai demorar vários anos para ele chegar, ele pode ganhar até R$9.000, né? Mas isso com 40 horas de dedicação. Normalmente ele não se dedica 40 horas para aquela única rede, às vezes ele divide o seu trabalho entre uma rede e outra, por exemplo, trabalha no estadual, mas também trabalha no municipal, né? Mas o problema é que essa evolução na carreira dos professores, hoje em dia, ela está desenhada de uma forma que só privilegia anos, quantidade de anos que ele leciona, e também títulos, por exemplo, mestrado, né? Não tem nenhuma valorização de um professor que é bom na sala de aula e um professor que não é bom. É essa diferenciação que a gente precisa começar a criar nesse país. Porque tem, como eu falei, uma contingente enorme de professores excelentes, super comprometidos, que merecem ganhar muito mais. Existe uma outra parcela que, graças a Deus, é menor, mas é suficientemente grande para fazer um estrago, que não são comprometidos, que não são bons, que faltam ou que mesmo estão na sala de aula só para cumprir ponto, que não tem um compromisso com o aprendizado do aluno. Esses caras não podem ganhar tanto quanto os outros que estão fazendo a diferença. Então, eu acho que, ao repensar essa carreira de uma forma mais ampla, o país precisa pensar em meritocracia na área de educação. Não precisa ter medo dessa palavra. Meritocracia, a gente precisa valorizar os bons e precisam que os professores sejam um exemplo. Mas quem? Os bons professores. Aqueles comprometidos. Isso passa até um pouco pela questão da autonomia dos diretores de escola, né? Eu já conversei com alguns diretores que falam, eu gostaria muito de poder dar um bônus para o meu melhor professor, que não necessariamente é o que tem muito tempo de carreira, né? Mas ele não pode, porque tem a restrição, porque tem um olhar negativo para a meritocracia, né? De repente, o diretor pode ser, a autonomia do diretor, do bom diretor pode ser uma maneira, né, de que ele mesmo consiga... Sim, eu acho que a gente tem, daí quando a gente fala de diretor, a gente tem que pensar um pouco nesse papel de diretor, né? O papel de diretor é absolutamente crucial na sala de aula não, na escola, né? Ele faz a diferença totalmente numa escola quando você tem um professor, um diretor bom ou quando você tem um diretor que, enfim, não é tão bom assim. E então a seleção desses diretores e a formação dele
para realmente ser o líder de uma escola, porque normalmente como é que é? Como é que uma pessoa vira diretor de escola? Ele faz curso de pedagogia e aí ele presta um concurso para ser diretor. Não tem formação nenhuma, principalmente no seu aspecto de liderança, né? Porque o diretor ele tem que liderar um grupo de pessoas, ele tem que coordenar um grupo de pessoas, tem que trabalhar muito bem a comunicação, ele tem que ter habilidades e competências de líder, né? E de gestor. Tem que conhecer as ferramentas de gestão e tudo isso. E ele não tem formação nenhuma para isso, é muito pouquinho o que tem de gestão no curso de pedagogia, né? Então, aqui em São Paulo, por exemplo, a gente acabou de ser aprovado no Estado um novo concurso para diretores de escola, onde vão ser trocados 1/3 dos diretores de escolas de São Paulo, vão se aposentar e vão ser substituídos por esses novos diretores que estão ingressando na carreira agora, nesse novo concurso. E esse novo concurso teve uma coisa que vai ser incrível. Primeiro, eles entram, teve todo um processo de seleção que foi um pouco diferente, não é tão burocrático quanto os processos anteriores, então tem algumas coisas mais práticas no processo de seleção, onde mostra no perfil dele se ele teria habilidade para ser um bom gestor ou não. E depois tem toda uma formação, são 1.800 diretores, das 5.000 escolas que a gente tem em São Paulo, 1.800 vão ser trocados agora, né? Eles vão ter uma formação de 3 anos, que é exatamente o período probatório deles, né? Isso é um período definido por lei, onde ele estaria experimentando a sua profissão para depois ser confirmado ao final do período probatório. Só que isso era uma coisa automática e não tinha formação nenhuma. Nesse concurso novo, então, foram desenhadas todas as habilidades e competências que esse diretor tem que ter, e uma formação vai ser dada em gestão e em liderança para ele durante esses 3 anos. A cada ano ele vai sendo avaliado e aí foi montada uma comissão de avaliação, uma coisa super bem desenhada, para que no final do 3º ano ele seja confirmado ou não como um bom diretor daquela escola. Porque no primeiro ano ele já se atrela a uma escola, ele já vai fazendo essa formação sempre ligado a essa escola, né? E então eu acho que os diretores bem formados, os diretores que realmente tiverem condições de liderar uma escola, deveriam ter mais autonomia. Isso passa por mudança de lei, mudança de estatuto, não é uma coisa fácil, mas eu acho que eles deveriam sim ter mais autonomia. Eu acho que a gente deveria, inclusive, por exemplo, em São Paulo, com um sistema tão grande como é, a gente deveria ter algumas experiências, que a gente fosse dando mais autonomia para alguns diretores para testar algumas coisas, de uma forma controlada, com um bom desenho de projeto, mas eu acho que é interessante ter alguma autonomia para, inclusive, bonificar os professores melhores. É interessante esse processo inovador, né, de ingresso dos diretores, medindo a sua capacidade de gestão, porque um bom professor não necessariamente é um bom diretor, né? Ele pode ser um ótimo professor e na expectativa de progredir, muitas vezes na carreira, né, ele tenta chegar ao cargo de diretoria, mas não tem nenhuma ferramenta. Exatamente, é isso mesmo. É por isso que foi desenhado dessa forma esse concurso e acho que vai ser uma experiência bem legal que a gente vai fazer em São Paulo. Vamos acompanhar de perto, né, essa formação. Eles estão escolhendo, nesse momento, eles estão escolhendo as escolas, porque é o diretor que escolhe as escolas, não é a secretaria que atribui as escolas a que diretor ele vai querer colocar em cada escola. Em alguns casos ainda tem o diretor que é escolhido, eleito, né? E o diretor muitas vezes que é apontado pela secretaria, né? Que daí fica um caso muito político também, né? Mudou o secretário, mudou o diretor. Dos 27 estados brasileiros, São Paulo é o único estado que tem um diretor concursado, que passa por um concurso público e é um diretor estatutário. Tem o lado positivo disso, porque não fica mais um cargo político, então ele não pode ser removido a cada troca de governo, esse tipo de coisa, então essa estabilidade tem um lado positivo. Mas eu acho que tem um lado muito negativo, que é você não poder remover os maus diretores. Nós chegamos a ter escolas aqui na Parceiros da Educação que tinham diretores que eram totalmente descomprometidos com a educação, não tinham o menor propósito de estar naquela escola, fazendo um trabalho muito ruim e a gente não conseguia remover. Ninguém conseguia remover, ninguém conseguia tirar ele de lá. A escola era dele, era uma posse. Então tem esse lado negativo, né?
Eu acho que esse concurso já caminha para uma coisa completamente diferente e a gente mudando 1/3, a gente já começa a ter um caldo diferente de diretores, enfim, melhores, né? E aí os outros estados são por indicação política. Então tem esse problema de poder ser afetado por mudanças políticas a direção da escola. E aí muda toda a escola, né? De qualquer jeito, eu acho que tem que ter um critério muito claro para a escolha do diretor, para que ele tenha um perfil adequado e para que ele tenha uma formação adequada para assumir a escola, para ter condições de dirigir a escola, que ele faz toda a diferença. E, Ana, além da questão da formação de professores e formação de diretores que a gente acabou de discutir, que obviamente é fundamental, qual que é a sua principal preocupação na educação hoje? É um assunto que te angustia, que você acha que tem que ser melhorado? Qualidade. A qualidade do ensino. A qualidade do ensino. A gente está muito atrás, da qualidade mínima necessária, né, para o país se desenvolver. Me preocupo muito com o tipo de criança, de jovem, de adolescente que está, entrando Saindo no da mercado de escola. trabalho. A gente está ficando para trás nesse capital intelectual, né? Então, isso é uma coisa que me angustia, que me tira o sono, apesar de todo o trabalho que muitos atores têm feito para melhorar essa qualidade. A própria criação do Todos pela Educação nasceu para batalhar por essa melhor qualidade do ensino, mas é uma coisa ainda muito preocupante. A gente está avançando, mas a gente está avançando muito lentamente. Então, a gente precisaria avançar numa velocidade muito maior. E tem um lado positivo. Eu acho que a tecnologia pode nos ajudar a dar um salto quântico aí na educação, né? Eu acho que há 5 anos atrás, quando a gente fez a primeira vez um evento bem grande de educação que chama Transformar, trazendo inovação em educação, tudo de legal no mundo que está sendo feito, a gente faz junto com a Fundação Lehman. Aliás, é a Fundação Lehman que faz, nós somos convidados, mas organizamos junto. A gente via algumas iniciativas pontuais usando tecnologia fora do Brasil, muito pouca coisa aqui no Brasil, e eram muitas coisas experimentais. O ano de 2016 nós fizemos de novo Transformar e a gente viu que, assim, depois de 4 anos, que já tem gente usando em larga escala tecnologia e tecnologia é uma linguagem que fala muito com o jovem. Então você consegue engajar, você consegue deixar a educação mais interessante, você tem que fazer o uso da tecnologia para ajudar o pedagógico. A tecnologia é simplesmente uma ferramenta. Eu falo, tecnologia não tem perninha, ela não transforma por si só. E não substitui professor, não substitui De nada. jeito nenhum. Agora, a tecnologia na mão do professor pode fazer uma grande transformação e pode fazer a gente dar um salto. Inclusive, acabou de sair um estudo que a McKinsey fez, que mostra exatamente isso. Qual é o poder de transformação de tecnologia? É quando ela está na mão do professor. Então, e eu acredito muito, inclusive no Singularidades, a gente tem vários exemplos e experiências sobre isso, de ajudar o professor a ter mais intimidade com a tecnologia, né? E no começo é uma resistência, porque ele não é uma coisa que ele tem intimidade, e principalmente o professor que já está no mercado de trabalho. Não trabalhou com isso na graduação dele, né? Não trabalhou com isso na graduação, não está acostumado, tem medo de perder espaço, tem medo de perder seu poder, tem medo de não conseguir aprender e o aluno dá baile nele, enfim, na própria tecnologia. Depois, se a gente insiste mais um pouco, ele entra e começa a trabalhar, daí ele começa a achar que é interessante. E daí dá uma virada e a gente tem vários professores hoje apaixonados por usar ferramentas, inclusive, por exemplo, para a alfabetização dos alunos, para trabalhar as habilidades socioemocionais, para ensinar matemática. Nossa, em matemática tem um caso incrível de uma escola que eu sou parceira. A gente entrou com o Khan Academy no ensino médio, no 2º ano do ensino médio dessa escola, uma escola pública. E o coordenador nem sabia ligar computador, assim, não tinha a menor intimidade. E aí fomos ensinando, a Fundação Lehman fez todo o desenvolvimento desse professor, desse coordenador de matemática, e a gente implantou no 2º ano inteiro, para 200 crianças. E eles começaram a fazer, todas as aulas de matemática eram usando o Khan Academy, né? Tinha um tablet para cada um, computador para cada 2, na verdade. E eles faziam os exercícios juntos. O que aconteceu?
Primeiro, ele começou a identificar os grupos de aluno que tinham habilidades, que tinham dificuldades em habilidades por grupo. Então, ele juntava daí numa mesa redonda todos os alunos que tinham dificuldade naquela habilidade e conseguia trabalhar aquela dificuldade dos alunos. Especificamente. Ele conseguiu enxergar pela primeira vez isso, né? Então, isso foi uma coisa muito legal e ele começou a adorar a ferramenta. Falou, agora, ele mostrava no computador dele, olha aqui, eu tenho 16 alunos aqui que têm dificuldade nessa habilidade. Então, a aula que vem eu vou fazer essa atividade com ele. Então, ele começou a gostar da ferramenta. E a coisa mais incrível que aconteceu foi que ele descobriu uma aluna dele, que ele já sabia que era boa, que sempre que ele dava exercício, ela ia bem nos exercícios, mas quando começou a fazer através do Khan Academy, ela começou a superar todas as barreiras, que nem esses joguinhos que você vai superando as barreiras, ela estourou todos os limites, uma menina de, sei lá, de 14 anos. E aí acabou os exercícios, ela já estava no máximo da onde ela podia evoluir. Daí eles ligaram para o Salman Khan, lá para a fundação que é o dele, criador, assim, me dá mais exercício, eu preciso andar mais para frente. E ele descobriu que a menina... Com uma aluna só, uma né? aluna. A menina era um gênio. A menina era um gênio. Depois ela ganhou a Olimpíada de Matemática. E ele descobriu por que ele estava usando tecnologia. Porque na classe normal, misturado com os outros, ele já sabia que ela era boa, mas não sabia o quão brilhante ela era. Então, eu acho que a tecnologia possibilita esse tipo de experiência, possibilita esse aprendizado customizado. Cada criança no seu tempo aprendendo as coisas, né? E eu acho que pode nos ajudar, bem colocada na mão dos professores e com foco na pedagogia, né, no processo de aprendizagem, pode ser uma coisa muito importante para a gente dar esse salto em qualidade. Ana, e falando um pouco de avaliação, que você mencionou que é bastante importante, que a gente tem que avaliar a educação. Você participou da criação do IOEB, que é o Índice de Oportunidades na Educação Brasileira. Eu queria que você falasse como que esse índice se conecta com a avaliação da educação, por que ele é importante, por que o desenvolvimento de outros índices nesse sentido também são relevantes. Uhum. A avaliação é fundamental, né? Porque a gente não consegue evoluir nada, e muito menos trabalhar pela qualidade, se a gente não avaliar. A gente só consegue evoluir aquilo que a gente avalia, que a gente sabe como está e que a gente consegue traçar uma próxima meta para chegar lá, né? Então, a criação do IOEB foi uma evolução do IDEB, que é esse índice que é amplamente já aplicado no Brasil há muitos anos, desde o governo do Fernando Henrique, do Paulo Renato. Foi uma grande conquista brasileira essa. E o IOEB eu entendo como uma evolução do IDEB. O que o IOEB traz, que é o Índice de Oportunidade de Educação? Primeiro, traz essa ideia de oportunidade para todos, que todos têm que ter uma educação de qualidade, mas também mede não só o resultado atingido pelos alunos, mas quais são as condições, que eles chamam de insumos, né, para que a educação realmente dê certo. E isso eu acho que é muito importante, a gente precisa entender mais na granularidade o que faz a diferença, o que não faz a diferença. Uma das coisas que a gente já viu que faz a diferença, inclusive medido pelo IOEB, é a qualidade do diretor da escola, como a gente já explorou aqui bastante. Então, eu acho que esse índice é muito importante, eu acho que a tendência no futuro é ele ficar mais divulgado, mais conhecido e ter o seu papel para que a gente olhe um pouco mais no detalhe do que faz a diferença ou não. Ana, para fechar, eu quero trazer um assunto que vocês trabalham bastante, mas que não é muito discutido na educação diretamente, que é a questão do esporte. E a gente está no momento que algumas políticas querem até diminuir, né, a carga de esporte, educação física, porque não tem uma associação direta com a educação. Queria que você falasse um pouquinho disso, para a gente concluir. O esporte, bom, é uma paixão da minha família, minha também, dos meus irmãos, do meu pai. Então, tem tudo a ver com o nosso DNA, né? E a gente criou esse projeto de esporte quando estávamos ainda na nossa empresa. E ele veio junto com a gente para a Península e para o Instituto Península. Então, a gente acredita muito na importância do esporte pelos valores que ele traz, né? E a gente acha que esses valores que o esporte traz ajudam a pessoa a ser bem-sucedida na vida, a ser realizada, né? A ter uma atuação positiva. Então, esses valores do esporte a gente acha que são muito importantes para o desenvolvimento da criança, né? Para que ele, inclusive, aprenda e se interesse por outras matérias, né? Então, a gente acha que uma coisa ajuda a outra. Como o nosso objetivo no Instituto Península é exatamente a formação do indivíduo como completo, um todo, né? E a gente fala de formação integral, baseado no conceito do Ken Wilber, que
olha a criança, o jovem, em todas as suas dimensões, a gente leva isso hoje para o professor. Então, a gente quer fazer uma formação do professor no Singularidades que seja mais integral também, que olhe para ele não só mente, mas corpo, mente, espírito, né, como um todo. E a gente acha que o esporte é uma excelente ferramenta para trabalhar essa história dos valores e até as habilidades socioemocionais. Tem muita coisa que dá para trabalhar através do esporte, né? Eu acho que ele é até mais fundamental nas crianças pequenininhas, então Fundamental 1, Fundamental 2. No ensino médio caiu a obrigatoriedade, a gente gostaria, até lutamos para que ele ficasse, mas sinceramente, assim, eu não acho que é tão grave quanto se a gente mantiver o esporte e tiver realmente um foco no começo em fazer uma boa formação esportiva nos primeiros ciclos, né? Nós temos um outro programa que chama Impulsiona, que faz formação de professores de educação física, porque eles são os mais esquecidos, né? É a população esquecida dentro da escola, é o professor de educação física. É assim, joga uma bola na mão dele e fica lá com as crianças no seu horário de educação física. Distraindo, né? Como se fosse isso. E a gente está ajudando a construir na Base Nacional Comum o currículo de educação física, né? Então, estamos muito fazendo isso junto com o governo e com outros institutos e fundações, mas nós é que estamos pilotando esse projeto, bem mão na massa mesmo, de definir esse currículo por etapa do ensino, como é que tem que ser. Então, eu acho que a gente fortalecer bastante as bases não é tão grave que no ensino médio não seja obrigatório. Legal, muito obrigada, Ana. Obrigada a você.